O mais importante disso tudo é a questão de vocês terem um olhar mais para as pessoas. Hoje eu consigo mostrar para o time aonde cada um é capaz de chegar. Obviamente que isso, cara, é mérito de vocês ajudar a gente a construir toda essa estrutura. A relação da Lume com a Ritou é muito interessante, né? Porque foi, acho que um pouquinho antes da Ritou nascer propriamente, né? Eu contribuí com o crescimento da Ritou de uma maneira assim, indicando amigos, pessoas que tiveram resultado. Então, essa relação acho que é ímpar, né? A gente tinha muita ideia, a gente tinha muita vontade, mas a gente não sabia como executar, né? Uma coisa é a gente saber o que precisa ser feito, né? Outra coisa é a gente saber como fazer, né? Intuitivamente, o empreendedor sabe o que tem que ser feito, né? Mas o como executar, principalmente gestão de pessoas, né? A gente tinha expandido, né? Então, quando a gente tinha um tamanho onde meu braço alcançava, era uma coisa. Quando a gente cresceu um pouquinho mais, que meu braço já não alcançava lá na ponta e tinha que cascatear o processo e garantir os procedimentos de maneira padronizada, nossa senhora, eu acho que a Ritou foi fundamental para isso, né? Ensinou o nosso time o caminho. A gente está num caminho muito mais estruturado e menos empírico, como foi um dia foi o nosso passado. O empreender, o empresariar é um organismo vivo, né? Quando a gente iniciou com a Ritou, a gente estava passando por um processo bem complicado na empresa. Então o Cofema ele vinha crescendo muito, nós não estávamos preparados para tudo isso que hoje nós nos tornamos. E a Ritou, quando eles chegaram com toda a experiência deles, de mercado, de trabalho com outras empresas também, eles começaram a nos direcionar. Então a primeira coisa que eles fizeram, mexer na liderança. A gente tem que ter uma liderança forte, gestão de pessoas, que a gente entende que o nosso capital humano é o mais importante para a gente manter e conseguir fixar o nosso trabalho dentro da empresa e a empresa competitiva em relação ao mercado. Se a gente não tivesse a presença da Ritou, a gente não ia chegar no que a gente chegou hoje. A gente aprendeu muito com eles, a gente mudou muito. Pessoas ficaram pelo caminho, pessoas que ainda estão conosco, aprenderam que a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver. Então foi o que aconteceu em gestão de pessoas, em recrutamento, seleção. Foi uma fase que eu estava desenvolvendo recursos humanos dentro da empresa e eles me apoiaram muito, me ajudaram muito. Então hoje eu posso dizer que a Ritou ela é uma consultoria, uma parceira da gente. Quando a gente pensa em desenvolvimento de pessoas, em treinamento, em liderança, a gente sempre pensa na Ritou. Eles estão com a gente sempre. Eles já conhecem muito a nossa característica, a nossa cultura. Então, para mim, é muito mais fácil como gestora de RH, né? E aí, quando me colocaram também a proposta do que eu faria dentro da empresa, aquilo, assim, brilhou meus olhos, porque era o que eu estava esperando. A Braft é uma empresa que ela se preocupa muito com a parte de pessoas. Então, assim, o trabalho que a Ritou veio fazendo aqui, em termos de liderança, foi só ponto positivo. Liderança, eu falo que a gente precisa evoluir a cada dia. A gente evolui a cada dia, a gente aprende a cada dia, né? E o mais importante que é o aprender a se posicionar. Então é onde a Ritou, na verdade, tem a sua expertise, vamos dizer assim, que é justamente onde vai impactar no resultado da empresa. Há um choque cultural entre funcionário e a empresa. Esse choque cultural, ele só vai ser, digamos, a distância só vai diminuir com o trabalho do RH, com o trabalho da consultoria. Que isso é que vai fazer diferença no dia a dia da gente. Antes da Ritou entrar
no circuito da Nippon Center, a gente tinha uma estrutura que era baseada na confiança. E esse era o principal recurso que era utilizado na empresa, a pessoa de confiança. Muitas questões não eram bem avaliadas. Não tinha-se, na verdade, como avaliar as pessoas. Então ficava muito subjetivo, né? E muito no julgamento das pessoas, como que as pessoas eram promovidas, como as pessoas eram valorizadas, como estavam as lideranças. E acho que a Hito, ela entrou de cima para baixo fazendo essa reorganização e reavaliação de estruturas de gestão. A gente conseguiu trabalhar com muito mais detalhes. Então a gente aumentou o número de funcionários, aumentamos o número de produtos, aumentamos a capacidade de trabalho, de produtividade de cada funcionário. A gente consegue enxergar hoje que sem essas mudanças de estrutura de pessoas, a gente não teria como dar conta da gestão da empresa, né? Então o crescimento é consequência da gestão de pessoas, que é consequência também dessa melhoria de produtividade e tudo mais, que tem a ver com a organização, de como o líder consegue fazer a organização do seu time e também como as pessoas estão em uma forma harmoniosa de entendimento de funcionamento da empresa, o papel dela dentro de cada área. Né? É muito nítido para mim o crescimento que eu tenho, com o acompanhamento que eu tenho de vocês da Hito. Eu comecei aqui na Nippon Center, né, há 3 anos atrás, como assistente de RH, e com o trabalho de vocês, com a parceria da consultoria, eu hoje estou numa posição de coordenadora. Não é à toa. Hoje, acompanhando como gestora de RH, eu consigo ver o desenvolvimento da minha equipe em si. Né? Eu acompanho de perto o desenvolvimento de todos os outros colaboradores e é muito nítido o trabalho de vocês. Acho que é um dos principais pontos adquirir essa confiança de saber o que está fazendo. O resultado é simples, né? Tá aí. Né? O fato de hoje estar numa posição bem mais estratégica, né? E este é o resultado mais claro para mim. E é bem claro que com o acompanhamento da Hito e de vocês da consultoria, esse processo foi muito mais tranquilo. Estamos bem aqui, né, profissionalmente, com certeza na vida pessoal também. Hoje eu tenho até uma questão de um relacionamento mais tranquilo, eu consigo lidar mais tranquilamente com todas as questões. É um amadurecimento e um crescimento não só profissional. Sim, principalmente as barreiras que a gente tem, né? Que a gente nem entende, né? Que tem essas barreiras, a gente vai vivendo o dia a dia. Aí o papel da Hito foi principalmente daquele cutucão, falou assim, opa, você está fazendo um bom trabalho, mas calma aí, você pode mais. Até onde a gente pode chegar, né? Lógico que você pode encontrar empresa e falar assim, não, aqui está tudo certo e não precisa, mas principalmente da gente sair da zona de conforto, né? A gente sempre querer mais, da gente almejar melhorias, né? Porque você está na zona de conforto e fala, não precisa. Não, sempre precisa, sim. Alguma coisa tem a melhorar, né? Vejo que o papel que a Hito teve foi fundamental, né? Porque senão estaria talvez naquele, né? Na função, assim, de só fazer o básico, assim, né? E não pensar no estratégico, né? Foi um baque, sim, né? Falou assim, putz, será que eu não faço estratégico? E não fazia mesmo, mas a gente achava que estava fazendo o certo, mas não no caminho que deveria ser, né? As diferenças, assim, a gente, na família japonesa, né, nipônica, quando tem brigas ou desentendimentos, fica um quieto, vai para cada lado e, né, fica por isso mesmo às vezes a vida toda. Mas não, a gente tivemos embates assim, familiares, isso, eu acho aquilo, coisa que a gente não tinha antes, assim, né? Eu acho que você tinha que fazer isso. A clareza que hoje o time da Nippon Center tem, ele é muito uniforme, porque quando eu tenho diretores que um toma uma decisão, mas o outro também toma uma decisão diferente para o mesmo time, isso aí vira uma bagunça lá na frente com o pessoal operacional. E isso trouxe um alinhamento, um nível de alinhamento muito satisfatório para a empresa. Trouxe um crescimento perante aos clientes, perante os fornecedores,
A gente teve um crescimento de entendimento do que os nossos clientes estavam precisando.